A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Esse que vos fala é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o canal Atalaia Teológico da Última Hora. Meus amados irmãos, estamos aqui de posse de duas sistemáticas de 2 volumes, entre aspas, e depois eu vou explicar o entre aspas. Talvez você na tela do seu vídeo já esteja vendo. Essa aqui é a sistemática de Augusto Hopkins Strong e essa aqui é a sistemática de Schaeffer. Aparentemente, essa aqui é 2 volumes. Por que aparentemente? Porque ela é uma sistemática de 8 volumes. Porém, ela foi dividida em 2 tomos. O tomo 1 e o tomo 2. O tomo 1, do volume 1 ao volume 4, e o tomo 2, do volume 5 ao volume 8. Mas, primeiramente, vamos falar da sistemática de Augusto Strong. Esse é o volume 1 e esse é o volume 2. Vamos para o volume 1. A sistemática de Augusto Strong é uma sistemática muito volumosa, uma sistemática que abrange os principais assuntos da teologia sistemática, né? Vamos lá no índice, no sumário, para que você venha entender do que eu estou falando. Ela é uma sistemática que na parte 1, capítulo 1, fala sobre a ideia de teologia, né? O capítulo 2 fala do material da teologia. O capítulo 3 fala do método da teologia, né? Capítulo 3. E ela vem aqui, a parte 2 do capítulo 3 fala da existência de Deus. Aqui fala da evidência corroborativa da existência de Deus, as explicações errôneas e conclusão, as escrituras, uma revelação da parte de Deus, provas positivas que as escrituras são a revelação divina, inspiração das escrituras, a natureza, decretos e obras de Deus. São 2 sistemáticas, tanto essa de Strong como a de Schaeffer, são 2 sistemáticas de cunho calvinista, né? Fala aqui sobre a doutrina da Trindade, os decretos de Deus, aqui, certo? Aqui as obras ou a execução dos decretos de Deus. Isso é o volume 1. A preservação, a providência, os anjos bons e os anjos maus, a angelologia. Isso aqui é o volume 1 da sistemática de Strong. A primeira parte, que fala da ideia da teologia. Eu marquei aqui 2 pontos que eu achei importante trazer para vocês dessa sistemática, que fala aqui sobre a existência de Deus, a origem da nossa ideia da existência de Deus. Deus é Espírito, é o Espírito infinito e perfeito, em que todas as coisas têm sua fonte, sustento e fim. Qual o diferencial dessa sistemática? Essa sistemática é uma sistemática muito boa, porém, ela é uma sistemática muito acadêmica, muito técnica, muito de difícil compreensão. Por que eu digo isso? Eu até aconselho de pessoas que ainda vão adquirir essa sistemática, que ele tenha, no mínimo, uma noção tanto do grego como do hebraico, ou ele tenha
em mãos ou na sua biblioteca um léxico, tanto do grego como do hebraico. Por quê? Porque ela é uma sistemática que usa muito as línguas originais. Então, ela vai lhe trazer muitas palavras, tanto do grego como do hebraico. E não adianta você ter uma sistemática dessa e não ter pelo menos um léxico das línguas originais, porque você vai ler, vai ler, vai ler e não vai entender nada. A verdade é essa. Outro ponto que eu marquei aqui, eu quero ser rápido para o vídeo não ficar muito longo, é o capítulo 3, na página, deixa eu ver se está a página aqui, 616, fala sobre os decretos de Deus. Como ela é uma sistemática de cunho calvinista, eles vão definir aqui sobre os decretos. Ele fala, decretos são o plano eterno pelo qual Deus tornou certo todos os eventos do universo, passados, presentes e futuros. Observe a explicação. Os decretos são muitos somente para a nossa compreensão finita, em sua própria natureza. Eles são apenas um plano que abrange não somente os efeitos, mas também as causas. Não apenas os fins a serem assegurados, mas também os meios necessários para assegurá-los. Então, aqui ele vai, na visão calvinista, mostrar ali que é um texto muito debatido entre calvinistas e arminianos, que é Romanos capítulo 8. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Estou aqui só para mostrar um pouco da sistemática de Augusto Strong. Aqui esse é o volume 1. Agora vamos para o volume 2. Estamos aqui com o volume 2. São um material brochura, porém muito volumoso, como eu já falei, né? Um material com 2 volumes. E aqui nós estamos com o volume 2. O volume 2, vamos lá no sumário, ele vai falar sobre a antropologia, que é a doutrina do homem, né? Vai falar sobre o pecado, que é a martiologia, que é a doutrina do pecado, certo? Vai falar sobre, deixa eu ver aqui, consequência do pecado, a cristologia, né? A doutrina sobre Cristo. Vai falar sobre a reconciliação do homem com Deus, ou a aplicação da redenção por intermédio da obra do Espírito Santo. Vai falar sobre esse assunto. Vai falar sobre a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E também vai falar sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Eu também fiz uma marcação aqui, nesse segundo volume. E aqui ele fala da teoria dicotomista. E aqui atrás ele fala da teoria tricotomista. Eu vou só ler um pouco aqui para você ter uma certa noção. A teoria dicotomista. O homem tem uma dupla natureza, por um lado material e por outro lado imaterial. Ele é corpo e espírito ou alma. A consciência testifica que há 2 e só 2 elementos no homem. As Escrituras confirmam esse testemunho no qual a representação prevalecente da constituição humana é a dicotomia. Dicotomia de dixar em 2. Para você ver, aquilo que eu lhe falei. Para você entender um pouco essa sistemática de Strong, você precisa ter um léxico tanto grego como hebraico. Porque, isso que eu estou lendo aqui, eu vou aproximar e você vai ver. Aqui, dicotomia, aí aqui vem um termo hebraico, aliás, grego, né? E aqui continua um termo grego. Então, se você
não tem um léxico grego ou hebraico, você vai ler isso aqui e talvez nem consiga ler, porque você não vai entender. Então, é muito bom você ter um léxico, tanto grego como o hebraico. Aí ele vem aqui, ó, esse termo grego em dois, outro termo grego, cortar. Então, formando duas partes. O homem tem consciência que a sua parte imaterial é uma unidade, tanto quanto seu corpo também ele o é. Isso aqui é uma visão dicotomista dessa teologia sistemática. E aqui nós vamos ver a teoria tricotomista. Ao lado desta representação comum da natureza humana, consistindo em duas partes, acham-se passagens que, à primeira vista, parecem favorecer a tricotomia. Então, nós já vamos ver, pelas palavras dele aqui, que o autor ele era dicotomista. Então, para você que talvez não entenda essa linguagem sobre tricotomia e dicotomia, se o homem é corpo, alma e espírito, ou se o homem só é corpo e espírito ou alma, quando os dicotomistas dizem que alma e espírito é a mesma coisa. Então, para o vídeo não ficar longo, vamos para a sistemática de Schaeffer. Essa sistemática ela é muito linda, né? Uma sistemática muito linda, que há uns dias atrás, há uns meses atrás, ela estava caríssima, né? E graças a Deus, uma livraria abençoada aí botou para vender e hoje ela está aí 130, 150 reais, eu acho aí que no máximo. Então essa é a teologia sistemática de Schaeffer. Esse é o volume, o tomo 1, que vai do volume 1 ao volume 4. Uma sistemática super exaustiva. Super exaustiva. Ela é bem dividida, né? Aqui, volume 1. Aí a primeira parte, aqui tem os prolegômenos, né? A gente vai falar sobre a palavra teologia, os usos gerais da palavra, várias definições, estudante de teologia e tal. Aí depois ele vai entrar nas áreas da teologia sistemática de fato, que é a primeira, a bibliologia, a segunda, a teontologia, que é o estudo sobre a pessoa de Deus, né? O teísmo, vai falar sobre o teísmo. Essa sistemática ela tem uns assuntos a mais, né? Vai falar sobre o teísmo, vai falar sobre o trinitarianismo, também é um assunto importantíssimo. Vai falar sobre a angelologia, certo? Para você aqui, ele já mostra aqui o volume 2. Nesse tomo, ele tem do volume 1 ao volume 4. Então, no volume 2, ele já começa com a angelologia, depois angelologia, que é o estudo dos anjos, a antropologia, que é o estudo dos homens, e aqui termina não, tem mais, aliás. Essa aqui é a parte, né, dos prolegômenos, e eu marquei aqui também um assunto, deixa eu ver aqui, interessante que ela tem um assunto que eu não vi até agora em outras sistemáticas, que é a satanologia, a carreira de Satanás. Então, essa sistemática, ela tem um estudo sobre Satanás. Aí alguém pode dizer, mas eu quero lá saber de Satanás, mas não deixa de ser um estudo teológico, né? A criação, o estado original e a queda de Satanás. Interessantíssimo isso aqui, que essa sistemática traz um assunto a mais. Então, para você que quer saber mais ou menos aí como funciona, é bem interessante esse assunto. E outra coisa que eu marquei aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu também não gosto de vídeo longo, aqui,
sobre a eclesiologia, que é a introdução, é o estudo sobre a igreja. Esta sexta principal divisão da teologia sistemática contempla a doutrina do Novo Testamento sobre a igreja, por causa da instrução permitida da transigência com o mundo pagão e com o senhorio do eclesiasticismo, que vieram do terceiro e do quarto século. Então, meus amados irmãos, o que é que eu quero mostrar com isso? Vamos para o volume 2 e já eu falo o que eu tenho a falar. Estamos aqui no tomo 2, né? Que ele é mais fino e é do volume 5 ao volume 8. Vamos ver aqui o que é que ele fala aqui nesse tomo 2. Ele fala sobre a cristologia, né? Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, cristologia, pneumatologia e outros assuntos a mais. Então, o que eu quero dizer entre essa sistemática e essa sistemática, entre essas duas, a qual eu indicaria para uma pessoa que quer ter uma sistemática boa e que venha entender ela melhor. Essa aqui, que é a de 8 volumes em 2 tomos, ela é de melhor compreensão, porque ela não vem com uma linguagem muito difícil. Essa aqui, ela vem com uma linguagem muito difícil, muito acadêmica, muito técnica, e talvez a pessoa vá se enrolar. E como eu falei, é bom que a pessoa tenha, né, um léxico, um dicionário de grego e um dicionário de hebraico, para que você venha entender melhor. Já essa aqui, ela é bem melhor de ser compreendida, né? A linguagem dela é mais clara. Então, eu aconselho comprar a de Schaef, né? Que é uma sistemática, além de ser mais completa do que essa, ter mais assunto do que essa, a de Schaef, ela é de melhor compreensão. Então, entre Augusto Hopes Strong e Schaef, com certeza e sem sombra de dúvida, Schaef é bem melhor. Então, Strong versus Schaef, Schaef sai campeão e é top, uma sistemática ótima, de melhor compreensão, de melhor entendimento e com muito mais conteúdo. Como eu sempre digo, não desprezando essa, mas essa vai trazer melhor aquilo que você quer entender. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o nosso like, compartilhe, abençoe o nosso canal e eu tenho certeza que você também continuará sendo abençoado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.